Olá, galerinha do meu coração, tudo bom? Galera, hoje nós vamos continuar a nossa aula da semana passada. Lembra que na semana passada nós estávamos falando do quê? Renascimento, certo? E a gente apontou algumas obras que eram importantíssimas dentro do Renascimento. Então nós falamos um pouquinho aí de Dom Quixote, né? Miguel de Cervantes, falando um pouco do Dom Quixote, da importância, né? Que é a gente pensar aí, é a obra célebre, né? Da Espanha. Nós falamos de Dante Alighieri, que é conhecido aí mundialmente, né? A Divina Comédia é um dos romances mais conhecidos aí, mundo afora, certo? E aí eu falei pra vocês que nós íamos ter uma aula só do Camões Bonitão, certo? Mas por que escolher Camões, né? Por que não escolher os outros livros que também são tão importantes quanto, tá? Primeiro, porque Camões, ele é muito representativo, tá? Ele leva o nome de Portugal para o mundo, tudo bem? Assim como os outros fizeram, tá? Outra coisa, né? Não tem como a gente fugir muito disso, né? O vestibular ama esse cara. Então, por isso, a escolha de fazer uma aula só sobre o Camões e especificamente sobre os Lusíadas. Os Lusíadas é uma epopeia, tudo bem? Vocês sabem lá que é uma epopeia, né? Lembra de Eneida, de Odisseia? Aquelas primeiras epopeias, certo? O Camões se inspira muito, Camões se inspira totalmente nessas obras. Por quê? Porque dentro de uma epopeia nós temos algumas coisas aí importantes. Primeira coisa, uma epopeia conta a história de um povo, a história de um país, a história de uma civilização, tudo bem? Outra coisa, se eu estou falando da história, né, desse país, desse povo, consequentemente eu vou falar sobre a cultura desse povo. Duas coisas importantíssimas, né? Terceira coisa, sempre eu tenho um herói, certo? Dentro aí dessa epopeia eu tenho um herói. Se nós formos falar aqui dos Lusíadas, esse herói será Vasco da Gama. Porque vocês sabem, né? Vasco da Gama foi o português aí que desbravou mares afora, tá? Afora. Então, por isso que ele é o herói dentro aí dos Lusíadas. Os Lusíadas, então, é uma narrativa histórica, então, uma epopeia histórica, tudo bem? Que a gente já falou sobre isso, pensando em literatura aí, é um dos textos de maior representatividade, tá? Se a gente pensar em literatura, e que levou o nome de Portugal para o mundo. Por quê? Porque mostrou que Portugal estava desbravando o mundo, que Portugal estava abrindo os mares nunca antes navegados, né? Lembra dessa aí que a gente falou na aula passada? Quanto era importante mostrar que eles estavam desbravando, que Portugal tinha coragem de enfrentar os mares, né? Que tinha coragem de passar pelo famoso Cabo das Tormentas, que a gente já vai ver um pouquinho sobre ele. Portugal, vocês sabem que Portugal é um país caracteristicamente católico, né? Vocês sabem disso, né? A religião aí maior que rege Portugal é o catolicismo, tudo bem? Então, dentro dessa viagem, né, dessas navegações em que o Portugal, com aqueles homens corajosos, estão desbravando o mundo, existe um ser que é crucial, que é a questão de Deus, né? Então, Portugal vai conseguir desbravar o mundo porque Deus está a favor de Portugal, certo? Então, por isso que Portugal vai conseguir passar por todas as tormentas que o mar vai oferecer, né? Por quê? Porque Deus está olhando para Portugal acima de tudo, como uma das coisas assim mais importantes. Então, como se fosse uma vontade de Deus que Portugal tivesse esse poder marítimo, esse poder aí de colonizador, grande colonizador do mundo. Tudo bem? Belezinha? Certinho? Então bora lá, vamos começar. Então vamos lá, gente. Como eu falei pra vocês, Os Lusíadas é uma das obras mais importantes que a gente tem em Portugal. Foi escrito lá pelo lindo e maravilhoso Camões. Em que ano? 1572 houve essa publicação. Lusíadas, belezinha? Como eu disse pra vocês, ela foi inspirada nas obras mais clássicas que a gente tem, de Homero, Odisseia, e Eneida, de Virgílio. Então, como eu disse pra vocês, são as epopeias, grandes epopeias gregas. Então, ele busca esses grandes clássicos, com referências aí para toda a literatura do mundo, se inspira nelas e traz aí para sua epopeia. Vou falar um pouquinho, né? Vocês conhecem aí Eneida, né? E Odisseia. E basicamente, gente, vai contar sobre as conquistas do povo grego. E o que o Camões lindo e maravilhoso vai fazer?
sobre as conquistas de Portugal. Então ele vai basear-se não só na estrutura, né, como nesse pensamento de eu contar para o mundo quais são as minhas conquistas. Nesse caso, quais são as conquistas de Portugal. Belezinha? Bora! Eu falei pra vocês, nós estamos falando aí de um poema, né, de uma epopeia, então é um poema de gênero narrativo, tudo bem? Que tem o quê? 10 cantos, tá? Tudo bem? E esses 10 cantos, cada canto vai falar aí sobre alguma coisinha, a gente vai ver. E como que esse poema é escrito? A epopeia é escrito em versos, tá? E são 8.816 versos decassílabos. Já estudou lá o que é um poema decassílabo? Poema que tem 10 sílabas poéticas. Pô, fácil essa, né? E como são divididas essas sílabas poéticas? Qual é o tipo de rima? Lembra que a gente estudou lá atrás? Quais são as rimas? Dividida entre as rimas cruzadas e emparelhadas. A gente já viu isso aí faz um tempinho, tudo bem? Belezinha? Então, um poema de 8.816 versos. Que tipo de verso? Versos decassílabos e divididos em rimas emparelhadas e cruzadas. Belezinha? Muito fácil, bora! Beleza. Essa epopeia de Camões ela é dividida em 5 partes. Nós temos aí a proposição. O que seria a proposição, tá? Que seria então nossa primeira parte, beleza? A proposição, gente, é basicamente a introdução. Então, o que acontece nessa proposição? Ele vai apresentar, certo? O tema e também vai nos apresentar as personagens. Beleza, qual a segunda parte, então? A segunda parte é a invocação, certo? E invocação do quê? Das grandes ninfas inspiradoras. Lugar do Tejo. É aí uma paisagem que a gente conhece aí de Portugal. Então, na segunda parte, ele invoca as ninfas do Tejo. Por quê? Porque as ninfas servem de inspiração para esse eu lírico. Isso que Camões invoca essas ninfas para que ele seja inspirado. Beleza? Muito fácil, né? Terceira parte, gente. A gente tem aí a dedicatória. Em que Camões vai dedicar sua grande epopeia, Os Lusíadas. Gente, se a gente pensar aqui, em 1500, 1527, existe uma figura muito importante aqui, que foi o rei Dom Sebastião, certo? Então, Camões dedica a sua grande epopeia para Dom Sebastião. E por quê? Nesse momento, a gente tinha aquela ideia de sebastianismo. Vocês lembram o que é sebastianismo? Vocês já viram a história, tenho certeza, né? Mas vamos recordar de uma forma bem resumida. O sebastianismo, galera, é o seguinte, presta atenção. Vamos lá do mito de Pandora, né? Que a Pandora, bem da curiosa, abre, né, a caixinha, ela não aguenta da curiosidade, abre a caixinha e no que ela abre, sai todos os males do mundo e ela fecha muito rápido, né? Quando ela fecha, fica lá dentro uma coisinha, que é o quê? A esperança. Então, esse sebastianismo é a ideia de esperança. Esperança do quê? Nesse momento que Dom Sebastião ele morre, ele sai aí para uma viagem e ele não volta mais. Portugal é entregue a Dom Felipe, certo? Dom Felipe, como Dom Sebastião não tinha um herdeiro, certo? Como Dom Sebastião não tinha nenhum herdeiro, o que acontece? O Portugal é entregue a Dom Felipe. Dom Felipe é um rei espanhol, tudo bem? O que acontece com a galera de Portugal? Fica, pô, tô chateado, vai entregar Portugal para Espanha. Não dá, né? E aí começa a criar-se essa ideia desse mito. Tem a esperança de que um dia, para melhorar a situação de Portugal, Dom Sebastião voltaria, certo? Então é justamente essa esperança que é alimentada, né? E alimentada de maneira tão grande que cria-se um mito de algo que é impossível, né? Dom Sebastião voltar à vida. O objetivo, a dádiva aí de salvar Portugal. Então, basicamente, isso aí é o sebastianismo, tudo bem? A esperança aí fomentada para que Dom Sebastião volte e consiga salvar Portugal, tirar Portugal das mãos da Espanha. Beleza, galera? Qual que é a nossa quarta parte aqui, tá? A quarta parte é a narração. Essa narração, ela vai acontecer do canto 2 ao canto 9, certo? Então, a narração, que é a ficção, a história em si, né, vai acontecer do canto 2 ao canto 9, tudo bem? E no canto 10, o que acontece? A gente tem aí o epílogo. O que seria o epílogo? Justamente, né, o fechamento dessa epopeia, tá? O desfecho, o final, tudo bem? Que
concentra-se ali no canto 10, belezinha? Então, essas aqui são as nossas divisões. Sim, né? Eu trouxe para vocês aí alguns trechozinhos aí dos cantos, de forma bastante rápida, porque vocês sabem que os Lusíadas é uma epopeia bem grande, né? E a gente tem que ver aqui de forma resumida, senão eu vou ficar 50 dias falando aí sobre uma única coisa, tudo bem? Então vamos lá ver um trechinho. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares de nunca antes navegados, passaram ainda além da Trobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram, certo? Então aqui no canto 1, como eu falei para vocês, a gente tem a apresentação do tema e das personagens, que estarão um pouquinho mais para baixo, tá? Mas basicamente a gente tem aqui a apresentação do tema, certo? O que vai acontecer? Portugal vai desbravar por mares nunca antes navegados. Então, já no início do poema, né, dessa epopeia, ele fala qual é o objetivo. O objetivo é eu contar a todas as peripécias, né, todas as aventuras e demonstrar essa braveza aí de Portugal que vai desbravar o mundo, tudo bem? Então, a gente tem aí um trechinho bem rapidinho sobre o canto 1, certo? E agora nós vamos para o canto 2. Canto 2, como eu falei para vocês, a partir do canto 2, a gente tem a narração, certo? Então aqui nós sabemos que é a própria ficção, a história em si, tudo bem? Então bora! Já nesse tempo, o lúcido planeta, que as horas vai do dia distinguindo, chegava desejada e lentamente, a luz celeste agentes encobrindo. E da casa marítima secreta estava o Deus noturno a porta abrindo. Quando as infindas gentes se chegaram, as naus que pouco havia que ancorar, certo? Então aqui o Camões está falando que tudo está a favor de Portugal. Primeira coisa, Deus, tá? E os deuses, tá? Apesar de Portugal, né, ser bastante cristã, ser um país cristão, né? E o Camões também, tá? O Camões vai fazer um misto de cristianismo com mitologia, tá? O que é bastante interessante, porque se ele é uma pessoa muito cristã, né? Consequentemente, ele não deveria, né? Acreditar aí nessas coisas pagãs, que basicamente é a mitologia. Mas não, o que ele fala? Que tudo está a favor de Portugal. Por quê? Para dar maior ênfase, né? Para mostrar mais ainda que nada vai atrapalhar Portugal, certo? Nem Deus, porque Deus quer que Portugal tenha esse poder de colonizador, né? E nem os deuses, né? Tudo vai abrir caminho para que seja aí tudo lindo e maravilhoso. Agora, canto 3. Presta atenção. Agora tu, Calíope, me ensina o que contou ao rei o ilustre Gama. Inspira imortal canto e voz divina nesse peito mortal que tanto te ama. Assim o claro inventor da medicina, de quem Orfeu pariste, ó linda dama, nunca por Daphne, Clínice ou Leucote, te negue o amor devido como sou, certo? Então o que ele fala aqui? Primeira coisa, ele mostra quem é o herói, certo? Nós temos aí o Vasco da Gama, tudo bem? Nós temos também a voz divina, ele evocando aí vários deuses, né? De novo, não só o Deus, né, que a gente conhece aí, né, onisciente, onipresente, mas os outros deuses. A ideia de Orfeu, tá? Vocês conhecem aí o mito de Orfeu? Orfeu era um cara lá que tocava harpa, também conhecida como lira, né? Então ele tocava a harpa, certo? E ele tocava lindamente, tá? Muito bem, era impecável. Um dia, o Orfeu presencia a morte da sua esposa. Foi uma morte muito violenta, mas ele não consegue impedir a morte dela. Depois da morte da esposa dele, o que acontece? O Orfeu não toca mais, ele não consegue mais tocar muito bem a harpa, né, a lira. Então, pensando em tudo isso, um dia ele resolve descer lá no inferno, né, e fazer um trato com Hades, certo? O que acontece? Ele chega lá e ele fala o seguinte para Hades: se ele conseguir tocar a harpa de uma maneira muito majestosa e conseguir emocionar o Hades, se ele poderia, né,
trazer a sua esposa de volta. O Hades aceita, o Orfeu vai lá, toca a lira, certo? E o que acontece? Ele consegue emocionar o Hades. O Hades fala o seguinte para ele: olha, nós fizemos um trato e eu vou cumprir o trato, mas eu tenho uma condição. E aí o Orfeu pergunta: qual é essa condição? Que você siga sempre em frente e nunca olhe para trás, certo? Porque se você olhar para trás, a sua esposa virará. E aí o Orfeu fala que tudo bem e começa a sua caminhada, certo? No meio dessa caminhada, ele começa com aquela, sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Será que ela está vindo mesmo? Será que ela está atrás de mim? Aí ele luta com ele mesmo, mas ele não consegue e ele olha para trás. No momento que ele olha para trás, a esposa dele vira pedra e ela nunca mais voltaria à vida. Por quê? Porque não só a carne, né, não só a matéria viraria pedra, mas também a sua alma. Então, nesse momento aí, ele perde a sua amada, né? Porque ele não consegue aí lidar muito bem com a sua ansiedade, né? E coitado, a gente consegue, né, compreendê-lo. Tudo bem? Então, esse é o mito do Orfeu. E basicamente é o que Portugal tem que pensar, né? Seguir sempre em frente, independente do que vai acontecer, né? Porque nesse momento eles não sabiam muito o que eles iam encontrar, né? Eles tinham medo ali, né? Porque eles olhavam o horizonte e como eles não sabiam que tinha, eles achavam que era um buraco, que eles iam cair, né? Que eles chamavam aí de cabo da tormenta, né? E nesse cabo teria um gigante, que é o gigante Adamastor, que a gente já vai ver sobre isso, certo? Então essa é a ideia, que mesmo você sem saber o que vai acontecer, você tem que seguir sempre em frente, tá? Então é isso que Portugal tinha que pensar. Tudo bem? Beleza? Beleza, galera. Então nós temos lá um pedaço do canto 1, 2, 3. Agora vamos pular pro 5. O vídeo vai ficar gigantesco. Presta atenção. O canto 5 é o canto mais importante aí dentro dos Lusíadas, certo? Por quê? Porque é o momento que os portugueses chegam no Cabo das Tormentas, certo? O que era esse Cabo das Tormentas? Era justamente o que eu falei pra vocês quando eu tava contando o mito do Orfeu, né? Eles estavam navegando, via aquele horizonte que não tinha fim. O que eles achavam que tinha ali? Um buraco, né? E aí eles achavam que ia cair, ia acontecer Deus e o mundo, certo? E aí, naquele Cabo das Tormentas, que eles chamavam de Cabo das Tormentas, eles acreditavam que teria também o gigante Adamastor, certo? Então, o canto 5 é um momento de glória de Portugal. Por quê? Porque Portugal atravessa o Cabo das Tormentas, certo? E que depois que Portugal consegue fazer essa travessia, ele vira não mais Cabo das Tormentas, mas Cabo da Boa Esperança, certo? Então é o momento, né? É o rito de passagem, né, de Portugal, tudo bem? Então aquele momento aí é o divisor de águas, tá? Se a gente fosse classificar aí o canto 5, seria o divisor de águas. A primeira parte do canto 1 ao canto 4, aquela incerteza, né? Não sabiam muito bem o que vai acontecer, tá? E aí, do canto 5 em diante, seria o momento de glória, tá? Então, vamos lá? Vamos ver? Estas sentenças tais, o velho honrado, vociferando estava. Abrimos as asas ao sereno e sossegado vento, e do porto amado nos partimos. E como, e já no mar costume usado, a vela desfaldando, o céu ferimos, dizendo, boa viagem. Logo o vento nos troncos fez o usado movimento. Nesse pedaço do canto 5, é o momento que Portugal começa a embarcação, certo? É o momento aí que começa as grandes aventuras, tudo bem? Então, até então, nos capítulos não, né, gente? Nos cantos anteriores, ele estava mais fazendo essa ideia, contando as histórias, né? Fazendo a apresentação dos personagens, a apresentação do tema. E aí, no canto 5, que se instaura a ação mesmo, né? Então, começam a partir as grandes caravelas, tá? As grandes navegações, tudo bem? Até chegar lá no Cabo das Tormentas. Belezinha? Bora! Galera, vamos lá? Olha aqui, o canto 7, tá? O que acontece no canto 7? É o momento que os portugueses começam a ver o quê? Terra firme, certo? Então,
Vamos ver um pouquinho aí, rapidinho. Já se viam chegados junto à terra, que desejada já de tantos fora, né? Ou seja, que eles começaram a desejar desde o início, né? Desde o início aí das navegações, tá? Que entre as correntes indica-se encerra, e os Ganges que no céu terreno mora. Ora, sus, gente forte, que na guerra quereis levar a palma vencedora, já sois chegados, já tende diante a terra de riquezas abundante, tá? Então, é o momento aí que eles encontram terra firme, tá? Ou seja, é o momento que o objetivo começa a vir à tona, começa a se concretizar. É o momento que eles vão abranger-se em riquezas, né? Que é justamente aí o que eles buscam, né? As riquezas, as grandes riquezas aí. Tudo bem? Belezinha? Então bora aí. E aqui no canto 8, ele vai falar o que eles começam a ver, né? Então, quais as primeiras impressões viram primeiro quando eles começam a avistar essa terra firme, certo? Na primeira figura se detinha o catual que vira a estar pintada, que por divisa um ramo na mão tinha, a barba branca, longa e penteada. Quem era e por que causa lhe convinha? A divisa que tem na mão tomada? Paulo responde, cuja voz discreta o mauritano sábio lhe interpreta, certo? Então aqui é o momento que eles começam a ver outras vidas, né? Começam a perceber que não é só ali na Europa que tem uma população, né? Que tem uma população, ou seja, que existe pessoas, certo? Até então eles viviam ali naquele mundinho pequeno deles, né? E quando eles começam a desbravar esse mundo, eles não sabem muito bem o que tinha, certo? E aí eles começam a perceber, né, que nesse momento existem outras pessoas, existem pessoas diferentes, né? Não só aquele estereótipo que a gente tem aí do europeu, né? Mas que existem pessoas diferentes deles. Gente, essa obra ela é dividida em alguns planos, tá? O que acontece? Nessa epopeia, o Camões vai dar alguns planos, alguns estratos semânticos, tá? Ok, mas peraí, extrato é escrito com S, tá? É com S, tá, pessoal? É aquela ideia de... estou falando de ficção, então, quando a gente fala de extratos dentro da ficção, colocamos extrato com S, certo? Então, não está errado, não tô louca, não, certo? Então, ele vai trabalhar alguns extratos semânticos, tá? Que são divididos em planos, tudo bem? Beleza. Então, o primeiro plano que a gente tem aí é o plano histórico, tá? Depois nós temos o plano mitológico, o plano lírico, o plano épico, o plano trágico, certo? E aí, por último, como dois últimos, nós temos o cristão, tá? E o erótico, tá? É claro que esse plano erótico, gente, é bem sutil, tá? Esse erotismo a gente vai perceber que é de forma bem sutil. Não é o erotismo que vocês conhecem hoje, não, tá? É uma coisa assim bem sutil, vocês vão perceber aí por quê. O primeiro plano que a gente tem é o plano histórico, certo? Então, esse plano histórico é aquele que fica um pouco aí do ladinho, né? Fica ao lado da ficção, né? Então, é o plano real, tudo bem? O quê? Portugal tinha um objetivo, né? De qualquer forma, mesmo fora da ficção, isso é verdade. O objetivo de Portugal era mostrar o seu poder, ou seja, fazendo o quê? Desbravando o mundo, tá? Então, nós estamos nesse plano histórico, tá? E para enfatizar esse plano histórico, Camões coloca dentro do texto algumas imagens, algumas paisagens que são de fato portuguesas. Por exemplo, o Cabo das Tormentas, uma paisagem portuguesa, certo? Que depois vai vir aí com o nome do Cabo da Boa Esperança, tá? Então, algumas paisagens são reais para quê? Para dar a ideia de verossimilhança. Lembra? Quando eu uso imagens verossímeis, eu consigo dar mais credibilidade, tá? Então, por isso que para tratar desse extrato histórico, né, o Camões vai escolher tratar de paisagens que são características de Portugal, que são pertencentes a Portugal. Teve grande relevância, uma relevância tão grande que se criou um mito, né,
baseado nessa esperança, eu trazer a cultura, né? Eu mostrar a braveza do povo, né? Eu mostrar as características desse povo, tá? Então, todos esses elementos estão aí dentro desse extrato histórico, tudo bem? Bora? Então, agora a gente vai ver aí o extrato mitológico, tá? E como ele funciona. Primeiramente, a gente sabe que o extrato mitológico é fundamentar dentro das figuras, né, dos grandes deuses, tudo bem? E dos grandes aí mitos, por exemplo, o gigante Adamastor, que é aí a grande problemática, né, o grande enfrentamento aí que os portugueses têm que ter, certo? E depois, né, as ninfas, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Como eu falei pra vocês, né, a gente tem aí a grande figura, né, o grande elemento desse extrato mitológico, que é o gigante Adamastor, junto com outros deuses, tá? E esses deuses são trazidos para dentro do texto, né, para dentro da epopeia, de forma humanizada, tá? O que pra gente é um pouco complicado pensar, justamente porque dá essa ideia de um discurso de ambiguidade, né? Por quê? Porque, pô, o cara é cristão, ele vai humanizar os deuses, né? Ele vai colocar uma ênfase tão grande para os deuses. Se ele é cristão, se ele sempre fala dessa ideia do cristianismo, né? Que a gente tem que prezar as ideias do cristianismo, que a gente tem que prezar a filosofia do cristão, e aí o cara traz mitologia. É um pouquinho complicado, mas tudo bem, aí ele vai trabalhar esses lados aí, certo? Para vocês que o Camões vai humanizar os deuses, presta atenção aqui nesse pedacinho. Quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está da humana gente, certo? Então ele compara, né, a organização do Olimpo, certo, com o próprio governo humano, certo? Com as próprias características humanas. O Adamastor, ele é visto como um monstro dentro dessa epopeia, certo? Mas, apesar, que eu falei pra vocês, né, o Camões ele vai trabalhar um pouquinho esse discurso controverso, dessas várias vertentes religiosas, né? E aí o gigante Adamastor, que é o grande antagonista da história, não vai ficar de fora, certo? Então, o que acontece? Apesar de ele ser tido como um monstro, né? Um monstro seria irracional, tudo bem? O que vai acontecer? Alguns momentos, esse gigante vai mostrar o seu lado racional, ou seja, ele vai trazer à tona os seus sentimentos, tá? Que é aquela ideia de humanização, tudo bem? Que não está só dentro dos deuses, como para um ser irracional aí que seria esse gigante, tudo bem? Então ele vai trabalhar com esses elementos desses processos aí de humanização. Galera, lembra que eu falei para vocês que em alguns momentos, né, dessa epopeia, a gente ia ver aí alguns sutis tons de erotismo, certo? E onde acontece esse erotismo? Em que os portugueses encontram as ninfas, certo? Que a gente pode considerar aí as sereias, certo? Por quê? Porque as sereias cantam, né? Encantam os navegadores, né? Afunda a galera lá e mata eles afogados. Basicamente é isso que a sereia faz, tudo bem? Mas o que acontece? O bonito do Camões, inatingível, né? Ou seja, ninguém consegue atingir ele, ele não cede aí os encantos da ninfa, tá? Ou seja, não é que ele não cede, né? Existe uma coisa maior. Como ele é um ser cristão, o que acontece? Os outros portugueses que não estão muito ligados a Deus como deveriam, né? São enfeitiçados. E alguns deles, inclusive, morrem, tá? Mas o Camões, que é um cara de coração bom, um cara que é ligado a Deus, né? Que matou a esposa para pegar os Lusíadas. Que deixou a mulher da vida dele morrer para pegar os Lusíadas, não é atingido pelas ninfas porque ele é um cara muito religioso. Tudo bem? Beleza? Presta atenção aqui. Mas, logo do outro dia, seus parceiros, todos nus, pelos ásperos alteiros, as peças vêm buscar que estouro leva. Domésticos, já tanto, e companheiros. Se nos mostram que fazem o que se atreva,
Fernão Veloso a ir ver da terra o trato e partir-se com ele pelo mato, certo? Então é o momento lá que eles encontram as ninfas e alguns cedem, né, a esse encantamento e os outros, né, os que são tementes, os que temem a Deus, não seguem, não são enfeitiçados. Beleza? E aí o Camões vai falar um pouquinho sobre o despertar da carne, né? Ou seja, o despertar dos desejos carnais, tá? Como são essas relações carnais e como elas se despertam aí no meio dessa viagem, certo? Imagina, galera, um monte de gente, né, dentro de um navio, zero saneamento, né, zero salubridade, com dentro daquilo vendo só mar. Imagina, se olhar do lado e só mar. A galera começa a pirar, né? Então, vocês vão ver aí, nesse momento, alguns momentos aí de sanidade, tá? Presta atenção. Oh, que famintos beijos na floresta, e que mimoso choro que suava, que afagos tão suaves que ira honesta, que em risinhos alegres se tornava. O que mais passam na manhã e na sexta, que Vênus, deusa do amor, né, com prazeres inflamava. Melhor é experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue-o quem não pode experimentá-lo. Quem não pode experimentar? As pessoas que seguem, de fato, Deus, certo? Essas pessoas aí devem julgá-los, por quê? Porque não podem experimentá-los, certo? Então, como eu disse pra vocês, existe esse erotismo, mas, pô, é uma forma muito sutil, né? Pode ver, ele tá falando aí dos momentos em que as ninfas, né, têm relações aí com esses homens, tá? Mas, pô, de uma maneira até que, uma maneira poética, né, bonita. Os famintos beijos na floresta, né? Então aí é um erotismo, mas de uma forma assim muito sutil, muito solarizada. Aqui o Camões vai explorar lá no canto 3, tá? Lembra que eu falei que esses cantos iniciais são cantos de apresentação, tá? E se nós estamos falando de cantos de apresentação, ele vai trazer alguns elementos que são característicos aí de Portugal, não só dentro da história, mas dentro da cultura e também da literatura, tá? O que acontece? O Camões vai fazer uma intertextualidade, tá? Ele vai fazer um diálogo com outros textos, tá? E um desses textos é a farsa de Inês Pereira, né? Que é justamente aquela ideia, né? A gente já viu aí, mais vale um burro que me carregue, né? Do que um cavalo que me dê coice, tudo bem? Então, nesse momento, ele vai misturar a tragédia, né? Que toda a história da Inês Pereira é uma tragédia, né? Com o quê? Com o lirismo, com essa ideia do lírico, ou seja, do próprio poema, certo? Dessa expressão aí desse eu lírico, certo? Vamos ver como que acontece? Uma bonina que cortava antes do tempo foi cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratadas da menina que o trouxe na capela. O cheiro traz perdido e a cor murchada, tal está, morta a pálida donzela. Secas o rosto, as rosas e perdida, a branca e viva cor com a doce vida, certo? Então, ele vai trazer o trágico, né, que é basicamente o final trágico lá da farsa de Inês Pereira, que é a sua própria morte, né? Do que? De forma, né, poética, né? De forma expressiva poeticamente, tudo bem? Belezinha? Então, aqui a gente tem essa mistura do trágico com o lírico, beleza? Beleza, e aí eu falei pra vocês que a gente tem também o épico, certo? O que seria o épico aí dentro aí do poema de Camões, desse grande poema de Camões? Primeira coisa, a estrutura do texto, né? Nós estamos falando aí de uma epopeia, ou seja, um poema épico, tá? Então, o extrato do épico está justamente na forma, na estrutura do poema, tá? Mas que mais? Galera, o épico dentro desse poema, tá? Dentro dessa epopeia, é o quê? É justamente a glória de Portugal, tá? É o momento em que Portugal alcança o seu objetivo. É o momento que Camões consegue colocar Vasco da Gama, que é o herói da epopeia, aonde? Um pedestal, ou seja, mostrar a sua grandiosidade, tudo bem?
Então, basicamente, a epopeia é o extrato histórico, né, junto à estrutura do texto. Tudo bem? Muito fácil, né? Olha aqui um pedacinho do canto 10, tá? Que eu falei pra vocês que o canto 10 é o desfecho aí da nossa narrativa, né? Do nosso grande poema narrativo, certo? Não, do nosso grande... que é aí o desfecho dessa grande ficção aí portuguesa, tá? Vez corre a costa célebre indiana, pelo sul até o cabo Camori, já chamado Cori, que Tropabana, que era Ceilão, de fronte tem si. Por este mar, a gente lusitana, ou seja, nós portugueses, né? Que com armas virá depois de ti, terá vitórias, terras e cidades. Nós, quais hão de viver muitas idades, tá? Ou seja, é o nosso momento de glória, né? Nós conseguimos o objetivo, nós mostramos ao mundo que Portugal é o poder, que Portugal é o poder dos mares, que Portugal esbravou os mundos, tá? O mundo, né? Basicamente isso. Então, esse capítulo, né? Esse último canto, o canto 10, é o canto da vitória, tá? É o encerramento aí com chave de ouro de Portugal. Com essa epopeia eu consigo algumas coisas. Eu consigo louvar a minha nação, né? Então aqui a gente tem aquela ideia de ufanismo, né? Que é a ideia de eu louvar a minha nação, eu consigo louvar o povo, eu consigo louvar o meu herói, né? Eu consigo honrar o meu poder, né? Eu consigo honrar o meu poder, tudo bem? De que forma? De forma idealizada, tá? Basicamente, os Lusíadas é uma idealização de um povo e de uma nação, certo? Tudo bem? Belezinha? E claro, do nosso herói aí, Vasco da Gama, tudo bem? Então é sempre essa ideia de idealizar. Aqui nós terminamos esse grande paradoxo. O que é o paradoxo, né? É quando eu tenho um lado e eu tenho o outro, e eu trago esses dois lados aí, né? Em um momento eu defendo um lado, em um momento eu defendo o outro lado, eu misturo esses dois lados, parece um pouco confuso, tá? Mas nessa confusão eles se fundamentam, tá? Então é um paradoxo que foi pensado para se auto-explicar, tá? Então, apesar de ser duas vertentes diferentes que não se combinam, tá? No meio desse texto, elas conseguem se explicar. Tudo bem? Belezinha? Então, hoje nós terminamos essa aula sobre esse cara bonito, Camões, tá? E importantíssimo, vestibular, ama ele, sei que vocês vão tirar de letra, certinho? Então, aqui nós terminamos essa aulinha marota. Beijinhos no coração e até o próximo vídeo.